Bem, eu gostaria de me apresentar. Eu sou João Augusto Nardes, mais conhecido como Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Atualmente presido esta corte, que tem 124 anos. Sou lá do interior do Rio Grande do Sul, da fronteira com a Argentina. Portanto, é uma satisfação poder falar de um tema tão importante para todos nós, brasileiros, que é como diminuir a impunidade, como a gente melhorar a gestão pública, a governança que chamamos, através de atos que precisam ser feitos no Brasil. Nós necessitamos conscientizar a nação de que, sem um planejamento adequado, a gente não consegue entregar uma boa educação, não consegue entregar uma boa saúde, não consegue entregar um bom atendimento nos hospitais, que são fundamentais para o cidadão brasileiro. Hoje nós temos uma situação dramática em muitos postos de atendimento como um todo no Brasil. E para que isto aconteça, tem que ter um planejamento. Por isso é fundamental que a gente tenha alguns conceitos sendo estabelecido para o gestor público. Governança. O que é governança? Governança é direcionar, é avaliar, é monitorar. São princípios básicos, ou seja, quem é governante é diferente de gestor. O gestor, ele executa, mas tem que ter alguém, seja na presidência da República, no governo do Estado, ou no comando de um município, ou de qualquer autarquia, de qualquer estrutura de gestão, ele tem que planificar com antecedência, mas também tem que direcionar e tem que avaliar permanentemente. Para o cidadão entender, o filho da gente, a gente monitora todo o tempo, avalia. Isso é feito nas administrações públicas do Estado, do município, da União, muitas vezes não é feito. Ou seja, as pessoas passam no concurso, não tem treinamento, não tem avaliação, não tem reconhecimento, não tem capacitação, e é necessário capacitar as pessoas, porque sem capacitação não tem como evoluir o cidadão, porque a tecnologia muda de 6 em 6 meses. São princípios básicos que são fundamentais. Então o Tribunal de Contas da União passou a trabalhar com essas ferramentas. Ou seja, hoje nós fizemos governança de TI, de tecnologia da informação, se a estrutura do Estado está com informações suficientes para poder tomar uma decisão em relação aos recursos que são liberados. Governança de pessoal, se tem um bom treinamento, se tem governança de pessoal numa instituição. E para isso nós fizemos a implementação de todas essas ferramentas em todo o Brasil, chamando os tribunais de contas dos estados para trabalhar conosco. E mostramos tudo isso através de uma publicação que lançamos recentemente com 2 colegas sobre governança pública, que é direcionar para o gestor quais os pontos que ele deve priorizar na sua administração. E aí criamos um referencial de governança. Criamos também os 10 passos para a boa governança e propusemos também, chamamos todos os governadores para um grande pacto pela boa governança. Mais de 20 governadores vieram a Brasília. Mostramos para o presidente Michel Temer, que estava em exercício no lugar da presidente Dilma, quais são os gargalos da nação e por que nós não conseguimos entregar uma boa segurança, por exemplo. A segurança muitas vezes não é entregue porque não tem compartilhamento de informações entre estados. Nessa auditoria que fizemos sobre governança na área de segurança, descobrimos que 68% dos estados não se conversam entre si. Então não existe uma política pública nacional de segurança de forma cooperada. Existe cada instituição trabalhando de forma isolada, que é importante. A Polícia Federal faz um excelente trabalho, mas tem um entrosamento, tem um planejamento para trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, Militar de cada estado. Nós constatamos que 68% não trocam informações entre um estado e um outro. Então, já que nós temos hoje um trabalho importante da Polícia Federal, os delegados fazem seu trabalho, mas tem que ter uma estrutura, acima de tudo, por trás do Estado que possa compatibilizar, compartilhar as informações. Então, é necessário avançarmos nesse sentido para preservarmos ao cidadão o direito de ir e vir, dele poder caminhar em qualquer ponto do Estado brasileiro e ter capacidade de ir e vir sem ser molestado. 50 mil mortos podemos aceitar? Ou seja, não depende somente da polícia,
depende da estrutura do Estado como um todo. E aí é necessário, então, provocar esse debate para que a gente possa trabalhar em conjunto, o Tribunal de Contas da União, mostrar onde estão os gargalos na segurança. E, nesse sentido, tenho conversado muito com o ministro da Justiça, Cardoso, para que a gente possa compartilhar essas informações e que o controle possa mostrar onde estão os gargalos. O controle que eu falo é o TCU, junto com os tribunais de contas dos estados. Passamos a trabalhar dessa forma. E não somente na questão da segurança, mas também na questão da saúde, na questão da educação, que é a base que transforma uma nação. O que pode transformar uma nação é, essencialmente, uma entrega de melhor educação para o cidadão. Hoje, os nossos jovens do ensino médio não estão se formando mais que 50%, de 51 milhões de jovens, não estudam mais que 7 anos. Portanto, não tem uma boa formação, ele vai ser desviado para criminalidade, para assalto, para roubo, para o crack. Então, é necessário termos essa compreensão de que o país precisa planificar, precisa fazer com que exista uma conscientização e um grande pacto pela governança. Eu defendo 3 grandes pactos no Brasil. O Pacto pela Governança, o Pacto Federativo, uma reforma tributária e um pacto político que no Congresso Nacional os partidos se entendam para poder botar na administração pública, colocar pessoas profissionais e que sejam concursados ou pelo menos selecionados, que sejam treinados, capacitados para entregar uma boa segurança, uma boa educação, uma boa saúde. E não somente indicações políticas que podem continuar, mas não deve ser a maioria dentro da estrutura. Os delegados de polícia, por exemplo, são concursados, mas boa parte da estrutura brasileira não é concursada. E, como consequência, não tem memória. Muda-se os ministros de algumas pastas, como também se muda o prefeito, se muda o governador, não fica memória. Muda o partido, muda todo mundo. Aí não tem continuidade, isso não é uma boa governança. E quando se tem que se negociar com muitos partidos, prejudica a governabilidade, porque aí o interesse dos partidos estão acima dos interesses coletivos da sociedade. Então, princípios como esses nós precisamos implantar no Brasil. Por isso, o Tribunal de Contas direcionou para a especialização. Hoje nós temos condições de fazer fiscalização em todos os setores mais importantes. E passar essas informações para a Polícia Federal, sabendo que estão acontecendo as fraudes, e aí a polícia poder fazer as suas investigações. Nós temos feito essa colaboração, essa contribuição, através de uma rede chamada Rede de Controle, que a gente passa para o Ministério Público, passa para a Polícia Federal, para trabalharmos em conjunto em 8 mãos, para podermos retomar a credibilidade da nação brasileira. O Estado tem que tomar para si a iniciativa de entrega de um bom produto para a sociedade. Então, eu estou convencido de que, se trabalharmos em conjunto, poderemos alcançar isso. Até porque hoje vivemos num mundo extremamente competitivo, onde existem blocos em cada continente, países extremamente velozes e os países mais lentos. Crescendo 0,3%, nós não vamos conseguir pagar um bom salário para os nossos funcionários. Temos que crescer acima de 3%, 4%. Mas para isso precisamos diminuir o custo do Brasil, diminuir especialmente a questão que eu considero também importante ser mudada, a burocracia. Facilitar ao cidadão que tem acesso ao serviço, proporcionar que a tecnologia da informação seja facilitada na marca para marcar uma consulta médica ou para qualquer tipo de procedimento junto ao serviço público. Então, são desafios como esses que nós temos pela frente. Portanto, eu quero dizer que o Tribunal de Contas da União avançou muito, mas precisa e temos que conscientizar todos os setores para avançar e assim trabalharmos em conjunto pelo crescimento do Brasil. Como que o senhor vê essa campanha pelo fim da impunidade? Essa que é uma ânsia, né, de todos os brasileiros, tem sido uma bandeira também defendida pela Polícia Federal. O fim da impunidade vai acontecer se houver, acima de tudo, esse planejamento antecipado. Ou seja, quem governa por 4 anos tem que governar pensando no coletivo, na população em primeiro lugar, e não somente no interesse do seu partido, porque o interesse do partido muitas vezes não é um interesse coletivo. E, portanto, o sistema atual é perverso, que cada um tem que buscar financiamento para a próxima campanha. E aí acaba comprometendo a administração.
Se nós mudarmos, e por isso que eu proponho um pacto político, mudarmos a forma de fazer política, não diminuir os partidos, e para mudar isso não podemos ter partidos pequenos somente de época eleitoral. Temos que ter partidos fortes, estruturados, que pensem que tenham projeto para a nação, e não partidos pequenos que simplesmente, muitos, não dá para generalizar, que são todos iguais, não posso dizer isso, mas muitos já negociam muito mais o interesse do seu grupo do que o interesse coletivo. Então, mudar o sistema político é fundamental. Uma reforma política, além da necessidade de uma reforma tributária, também um pacto também na questão da boa governança para poder entregar um bom produto para a sociedade.